quando a pessoa ela fica com o alimento, vai ter ali um desequilíbrio na célula. Ou vai ficar calor demais, ou vai ficar frio demais. O meu entendimento disso é o seguinte, que se o ser humano, igual o Goreg, que na hora que ele segura a maçã e ele fala, vou guardar esta maçã para mais tarde, significa que ele não precisa dela naquele momento. É uma alusão aí à produção do ser humano daquilo que ele não precisa no momento, né? Aquela grande produção desenfreada, desnecessária, que desequilibra a natureza, causando então aquecimento global, que ora está calor demais, ora está frio demais. Então essa foi a impressão que eu tive desta parte. Vamos falar sobre mais um ótimo filme do cinema espanhol, o filme O Poço. Inclusive quero deixar para você aí a dica de colocar lá na Netflix filmes estrangeiros e pesquisem sobre os filmes espanhóis e filmes argentinos, que são, de forma geral, filmes muito bons, viu? E eu vou falar primeiro sobre a questão literal do que ocorre naquele espaço e depois vou falar sobre as minhas interpretações, de uma forma bem rápida. O poço, de forma literal, é um espaço semelhante a uma prisão, ou exatamente isso, onde algumas pessoas são levadas para lá por terem cometido algum delito ou algum crime e ali estão em penitência. E outras pessoas vão para lá de forma espontânea, depois de passar por uma entrevista, em busca de um certificado do governo. Não fica muito claro ali para que servirá este certificado, mas é para isso que as pessoas escolhem ir até lá. Bom, este poço funciona com uma administração, ela é então a organizadora do espaço, e no nível superior, são vários níveis, vários andares na verdade, né? Há uma cozinha encarregada de preparar os alimentos que serão distribuídos nesse poço, onde em cada parada sobre uma plataforma, dois daqueles presos têm ali então alguns minutos para poder se alimentar, e esta plataforma descerá até o nível abaixo e assim até o último nível, e é claro que quanto mais abaixo esta plataforma chega, mais difícil será para que essas pessoas que ali estão se alimentem, porque não vai sobrar nada. Cada pessoa fica ali por 30 dias e depois será levada de forma aleatória para outro andar, né? O personagem principal, o Goreg, começa o filme em um andar relativamente bom, que é o número 48. Agora vamos para as interpretações. Primeiramente vamos pensar ali na imagem daquele chefe, e vamos pensar também nos funcionários, pessoas de todas as nacionalidades ali estão, e este chefe é um chefe rigoroso e perfeccionista que nos lembra aí, talvez, o Deus judaico-cristão do Primeiro Testamento, do Velho Testamento, né? Mas vamos pensar mais um pouco para saber se isso faz sentido ou não faz sentido, ok? Então, temos também a figura de Trimagazi, que é o senhor de idade, companheiro de Goreg, que está ali no poço por uma questão de um delito. Ele acaba matando um imigrante ilegal que está passando na rua ao jogar uma televisão pela janela, e essa televisão acaba matando ele. As duas grandes críticas, na minha opinião, são as instituições religiosas, a igreja, e ao próprio ser humano. Então, nesse primeiro momento aí que a gente pensa no Trimagazi, ao jogar pela janela a televisão e ao matar este imigrante ilegal que ali está, ele não se sente culpado por uma questão de egoísmo humano, como se então essas fronteiras que separam os países se dividissem em cidadãos de primeira e segunda classe, cidadãos de valor e cidadãos imigrantes. Ilegal ainda, que é o pior de tudo, né? Então uma crítica aí ao egoísmo humano. Outra questão que a gente vai perceber ali é sobre a organização política. E uma das cenas, quando o Goreg percebe que as pessoas comem desesperadamente e que possivelmente esse alimento não chegará até as camadas mais baixas, ele então sugere a Trimagazi que haja um racionamento da comida para que todos possam comer. Então o Trimagazi o chama de comunista. Não é um enaltecimento ao comunismo,
porque a gente percebe que mesmo depois, quando eles conseguem descer com o alimento, as pessoas continuam se comportando de uma forma violenta, mas é uma crítica dura aí ao capitalismo, né? E a gente vai perceber essa crítica ao capitalismo, que é um modelo de produção que tem como objetivo o lucro, e a sua forma operante é produzir em uma escala elevada, incentivando com que as pessoas consumam aquilo que talvez não precisem. E isso a gente vai ver também no relato de Trimagasi ao falar que ele compra uma faca. Há uma propaganda enorme, ele mesmo percebendo que não precisa dessa faca, mas ele se sente envolvido com a propaganda e ele acaba comprando essa faca, e em seguida a mesma empresa apresenta a segunda forma da faca, como se fosse um upgrade da faca, que aí é a Samurai Plus, e isso o deixa nervoso e é por isso que ele taca a televisão pela janela. Então a gente percebe aí que é uma crítica a esse modelo de produção que vendem quinquilharias das quais nós não precisamos. Inclusive no diálogo ele fala que este equipamento, esta faca, é capaz de cortar até um tijolo. E ele fala, mas para que eu vou precisar de uma faca para cortar um tijolo? Vou falar aqui de uma questão interessante, que é aquela entrevistadora, e ela é responsável por ele ter entrado lá no poço, e ela decide levar um cachorro, que inclusive tem o nome de Ramsés II, um homem que era considerado um deus, e assim é o nome do cachorro salsicha da mulher lá, da entrevistadora. Tem uma crítica aí também em como o ser humano observa e enxerga os animais. Eu acho que a grande crítica do filme é como os seres humanos enxergam os animais. E vejam só, na primeira cena do filme, quando tem lá o chefe organizando as coisas, a câmera faz questão de filmar as cabeças de porcos, né? Animais também, mas que não são idolatrados e amados como o Ramsés II, o cãozinho salsicha lá da personagem que contracena com Gorak. E fica óbvio que alguns animais são privilegiados, enquanto outros não. Enquanto alguns são quase que feitos de deuses, outros são abatidos com extrema crueldade. Uma outra parte interessante, que vai ao encontro do que eu estou falando aí, dessa forma que o filme vai ver a diferença entre esses animais, é quando ela pergunta pro Gorak qual é o prato favorito dele. E o Gorak diz que é escargot. Nós vamos observar que este escargot ele é feito com muito capricho, ele é feito com muita delicadeza, com muito cuidado, e é colocado sobre ele um molho especial para que ele fique esteticamente mais bonito. Mas há um ato de extrema crueldade, que é curtir este animal por 7 dias, para que ele esteja então pronto para ser devorado. E o Trimagasi vai fazer exatamente, sem saber que o prato favorito dele é o escargot, vai chamá-lo de escargot. E ali a gente vai observar como ele vai se colocar agora no lugar daquilo que ele mais gosta de comer. Como ele será agora curtido nesses 7 dias e ser devorado de forma extremamente cruel, aos poucos. Mas, diferentemente de Trimagasi, que o devorará por uma questão de sobrevivência, o Gorak devora os animais por uma questão de prazer. Interessante também, que vai ao encontro do que eu estou falando, é no momento onde então a moça ela acaba se matando, deixando o seu corpo para ser devorado por Gorak como um presente para que ele sobreviva. E ao se deparar frente ao corpo, agora o espírito de Trimagasi começa a falar no ouvido de Gorak. Ele fala sobre os cortes de carne. Vejam só: orelhas, bochechas, papada, peito, costela, barriga, fraldinha, pés, joelhos, paleta, pernil, lombo, bisteca. Então a gente vai ter uma mistura de pedaços humanos com um corte de um porco ou um corte de uma vaca, animais que são abatidos com extrema crueldade. A crítica à religião, que eu entendo, que eu percebo ali, na verdade, é como o ser humano é incapaz de conviver de forma harmoniosa mesmo com as instituições religiosas. E isso fica claro quando ela diz, porque assim, vamos pegar uma das cenas onde
ela insiste que as pessoas voluntariamente sejam solidárias, as pessoas que estão abaixo dela, e que separem um pratinho e que esse pratinho seja levado então para as camadas inferiores, e ela fica por 15 dias insistindo para que essas pessoas façam e nada é feito. O Goreg então perde a paciência e ele decide dizer para as pessoas que estão ali embaixo que se elas não fizerem o que está sendo solicitado, ele vai fazer cocô. Ele vai fazer cocô no prato e este prato com fezes descerá. Então assim as pessoas passam a agir conforme o Goreg falou. A mulher observa isso e acha isso interessante. Ela esperava que acontecesse de forma solidária, mas ela percebe que mesmo de uma forma violenta funciona. E quando ela dá o corpo dela, e juntamente com o sangue dela, que é uma alusão aí a cerimônias judaico-cristãs. No judaico-cristã não, nesse caso cristã mesmo, que é de comer o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, né? Só que aí é de forma literal, porque ela vai dar de fato a própria carne dela, ela se mata para esse objetivo, e o próprio sangue dela, para que seja ingerido por Goreg, e assim, quando ele evacuará o próprio corpo dela, e esta fezes com o corpo e o sangue dela será então parte deste movimento messiânico de salvação do poço, que tem o Goreg como o Messias. Outra coisa interessante que é preciso levar em consideração é esta obra aqui, ó, Dom Quixote de la Mancha, essa obra bem grossa, que é escrita por Miguel de Cervantes e que conta a história de um nobre chamado então Dom Quixote, juntamente na companhia de seu fiel escudeiro, como é o nome dele? Sancho Panza. Ele passa a enfrentar monstros, ele passa a lutar, ele passa a seguir viagem, lutando contra reis, mas na verdade Dom Quixote é maluco. Dom Quixote, inclusive, que as representações dele têm uma grande semelhança com Goreg. A barba, sempre representada daquela forma, é quase como que se Goreg se fundisse ao personagem Dom Quixote, que tem como premissa a loucura. Exatamente! Goreg pode estar ali tendo crises psicóticas e interpretações errôneas do que está acontecendo. Naquele momento onde Goreg chega naquele espaço onde tem os dois brutamontes e começam a lutar, ele leva uma surra assim, tão grande que dificilmente eu acredito que ele sairia vivo dali. E ali eu imagino que ele começa a delirar e que o que vem depois daquela cena não é real. O que vem depois daquela cena são fantasias e são devaneios e loucuras de Goreg, que ali está repleto da obra. Inclusive em uma das cenas ele come parte do livro Dom Quixote de la Mancha. Então aquela menina que está no final nada mais seria do que uma grande ilusão da cabeça de Goreg, fazendo com que fizesse sentido. E ela, ao subir, né, no finalzinho do filme, ao subir até o nível mais elevado, levaria então a mensagem para a administração, que seria Deus, de que os homens têm salvação, de que merecem então a vida na Terra. Outra coisa, só para não ficar solta, a questão do homem que faz par lá no poço com o Goreg, esqueci o nome dele agora, é o rapaz negro, que ele leva uma corda e ele tenta jogar a corda porque o objetivo dele é subir até o espaço mais alto lá do poço, e um casal aparentemente religioso acaba agindo de uma forma muito maldosa com ele, né? O engana, faz com que ele suba até a metade, depois alguém faz fezes no rosto dele e ele percebe que ele está desamparado. Então a gente pode ser que seja uma questão aí de preconceito, até na verdade, porque eles falam isso, é um bom trato a ganhar a vida eterna só por ajudar um negro. Então a gente vai perceber ali essa crítica religiosa, quando a religião não é incapaz de forjar o comportamento humano de forma mais direta, e nós vemos uma crítica ao ser humano que é incapaz de viver ali de forma, de ter compaixão para o próximo, tá? Bom, gente, só um último detalhe, eu não podia esquecer. Na minha impressão que eu tenho, que é uma grande crítica à forma que o humano está lidando com essas questões da natureza, a forma como ele está destruindo o planeta, né, de uma forma
inconsequente de produção de alimentos, desenfreada de produção de alimentos, não só alimentos, mas também como todo tipo de quinquilharia, na parte que... O que foi, Leandro? Você fala nós, você fala ele, o homem, você fala tipo como se você não tivesse nada a ver com isso. Tá bom. Essa é a minha análise. Tchau, um abraço a todos e